Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, eu tenho uma história que vai mexer com a cabeça de vocês. Já sentiram um déjà vu tão forte que parecia mais uma lembrança do que uma sensação? Preparem-se, porque a história de hoje leva isso a um nível completamente novo e assustador. Tudo começa com Alex, um arquiteto que vivia uma vida aparentemente normal. Ele tinha um bom emprego, um apartamento aconchegante e uma rotina previsível. Mas de vez em quando, algo estranho acontecia. Ele estava tomando café e, de repente, a xícara escorregando da sua mão. O som dela se quebrando no chão. Ele já tinha vivido aquilo. Ou quando estava dirigindo e, por um instante, sabia exatamente que o semáforo, a 2 quarteirões de distância, ficaria vermelho. Eram flashes, pequenos vislumbres de momentos que ainda não tinham acontecido. No início, ele achava curioso, até divertido. Contava para os amigos, que riam, e diziam que também sentiam isso às vezes. Normal, né? Só que para Alex, não era. A coisa começou a ficar séria quando os déjà-vus se tornaram mais frequentes e detalhados. Não eram mais apenas sensações vagas. Eram sequências inteiras. Certo dia, ele foi a uma entrevista de emprego para um grande projeto. Ao entrar na sala de reuniões, ele parou. A mesa de carvalho, o quadro na parede, o jeito como a luz do sol entrava pela janela, tudo era dolorosamente familiar. Ele sabia o nome de cada pessoa na sala, antes mesmo de serem apresentadas. Sabia que o diretor, um senhor de cabelos grisalhos chamado Sr. Thompson, derramaria café em sua gravata, exatamente aos 3 minutos de conversa. E aconteceu, exatamente como ele tinha lembrado. Alex ficou pálido. Ele conseguiu o emprego, mas a sensação de pavor superou a alegria. Aquilo não era normal. Ele começou a anotar tudo em um diário. Cada bu, cada detalhe, as conversas que ele previa, os acidentes que ele recordava segundos antes de acontecerem. Sua vida se transformou num roteiro que ele já tinha lido, mas não conseguia mudar. A pior parte era a ansiedade. Se ele podia prever coisas pequenas, será que poderia prever algo grande? Algo terrível. Esse medo o consumia. Ele tentou mudar os eventos. Se ele lembrava que ia tropeçar na calçada, ele parava e esperava. Mas então, um ciclista desviava dele e quase era atropelado. Parecia que o universo corrigia suas tentativas, garantindo que o resultado final fosse sempre o mesmo. Às vezes, até pior. Ele se sentia um prisioneiro do tempo. Desesperado, Alex começou a pesquisar. Passava noites em claro lendo sobre física quântica, teorias da relatividade, filosofia e relatos de pessoas com experiências parecidas. Foi quando ele encontrou um antigo fórum na internet, quase esquecido, que falava sobre um fenômeno chamado ancoragem temporal. A teoria dizia que, em raras ocasiões, a consciência de uma pessoa poderia ficar ancorada a um ponto específico no tempo, fazendo com que ela revivesse repetidamente os mesmos ciclos de vida, com apenas pequenas variações. A cada ciclo a alma guardava ecos, fragmentos de memória. Esses ecos eram os déjà-vus. A teoria mencionava um gatilho, um evento traumático, que poderia iniciar o ciclo. Alex vasculhou suas memórias, mas não conseguia se lembrar de nada. Sua vida sempre fora tranquila. Foi então que ele teve o déjà vu mais poderoso de todos. Ele estava em seu apartamento, olhando para sua estante de livros. Seus olhos focaram num livro antigo, de capa de couro, que ele nem se lembrava de ter comprado. A mão dele tremeu ao pegá-lo. Ao abrir, ele viu uma anotação na primeira página, com uma caligrafia que ele reconheceu como sua, mas que não se lembrava de ter escrito. A nota dizia: Farol de Ponta Negra, 23 de outubro. Não vá. O coração de Alex disparou. 23 de outubro era o dia seguinte. Ele nunca tinha ouvido falar do farol de Ponta Negra. Uma busca rápida na internet revelou que era um farol abandonado numa costa rochosa, a 2 horas de sua cidade, conhecido por acidentes e histórias sombrias. Por que ele iria para lá? E por que sua outra versão o estava avisando para não ir? A curiosidade e o medo travaram uma batalha dentro dele. Se ele não fosse, talvez o ciclo se quebrasse. Mas se ele fosse, talvez
ele finalmente encontrasse a resposta. A necessidade de entender era mais forte. No dia seguinte, ignorando o aviso, ele dirigiu até o farol. O lugar era exatamente como as fotos mostravam. Imponente, solitário e um pouco assustador. O céu estava nublado, e o som das ondas batendo nas rochas criava uma trilha sonora tensa. Ele subiu os degraus, em espiral da torre. A cada passo, o sentimento de familiaridade se intensificava. Ele conhecia o cheiro de maresia e poeira, o rangido de cada degrau de metal. Era como voltar para casa, uma casa que ele nunca deveria ter conhecido. No topo, na sala do lanterna, o ar estava parado. A vista do oceano cinzento era hipnotizante. E então ele a viu. Uma mulher estava de pé, de costas para ele, olhando para o mar. Ela usava um casaco vermelho. No instante em que ela se virou, o mundo de Alex desabou. Ele a conhecia. Era a mesma mulher que aparecia em seus sonhos. A mesma cujo rosto ele desenhava distraidamente, sem saber por quê. Ela sorriu. Um sorriso triste e familiar. Você veio, disse ela, com a voz embargada. Eu sempre venho. Quem é você? Alex conseguiu perguntar, a voz trêmula. Nós já nos conhecemos, muitas vezes, respondeu ela. Meu nome é Helena, e você é Alex. Nós nos amamos, em todas as vidas. E então, como uma barragem se rompendo, as memórias vieram. Ene, o como ecos, mas como uma inundação. Ele se lembrou-se de ter conhecido Helena, de terem se apaixonado perdidamente. Lembrou-se daquele mesmo dia, 23 de outubro, em outra vida. Eles estavam ali, no topo do farol, celebrando o aniversário de namoro. Ele se lembrou de uma discussão boba, de um passo em falso para trás. Ele se lembrou de vê-la cair, o grito dela, o som do impacto contra as rochas. O trauma, o gatilho. A dor daquela lembrança foi tão real, tão avassaladora, que Alex caiu de joelhos. Ele estava preso num loop, revivendo o período que antecedia a morte dela, de novo e de novo. Sua mente, numa tentativa desesperada de protegê-lo, bloqueava a memória do trauma. Mas os ecos, os déjà-vus, vazavam. Em cada ciclo, ele tentava, inconscientemente, mudar o resultado. Ele escrevia bilhetes para si mesmo, tentava evitar lugares, mas o destino, ou o que quer que fosse, o levava de volta para aquele farol. Por quê? Por que isso continua acontecendo? Ele perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena se ajoelhou na frente dele. Por que você não consegue se perdoar? Disse ela, a voz suave. Você se culpa pelo que aconteceu. E, enquanto você não aceitar que foi um acidente, enquanto não se libertar dessa culpa, o universo vai te dar outra chance de fazer diferente. Mas o ciclo só se quebra com aceitação, não com mudança. Naquele momento Alex entendeu. O objetivo não era salvá-la. Era tarde demais para isso. O objetivo era salvar a si mesmo. Era aceitar a dor, o luto e, finalmente, perdoar a si mesmo. Ele olhou para Helena, a imagem dela começando a tremeluzir, como uma miragem. Eu sinto muito. Ele sussurrou. Eu te amo. Eu também te amo, disse ela, sua imagem se desvanecendo. Viva, Alex. Viva por nós dois. E então, ela se foi. Alex ficou sozinho, no topo do farol. O sol rompeu as nuvens, iluminando seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sua mente estava silenciosa. Não havia ecos, não havia previsões. Apenas o som do mar e a sensação de paz. O ciclo estava quebrado. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava. E essa incerteza, que antes o aterrorizava, agora parecia a coisa mais libertadora do mundo. Ele desceu do farol, entrou no carro e dirigiu para casa, pronto para começar sua vida. Pela primeira vez. E essa é a nossa história de hoje. Uma jornada sobre como, às vezes, as prisões mais difíceis de escapar são aquelas que construímos em nossa própria mente. O que vocês acharam? Deixem seus comentários aqui embaixo. Eu adoraria saber a opinião de vocês. Se gostou do vídeo,
Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.